Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? A Sirlene, em 2007, teve agranulocitose e teve uma EQM. Em 2014, ela foi picada por uma aranha e teve uma segunda EQM. Duas EQMs absolutamente transformadoras que vocês conhecerão a seguir. Bom proveito a todos! Sirlene, bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar a sua história, sua experiência de quase morte, ou melhor, suas experiências de quase morte, conosco do canal Afinal, O Que Somos Nós. Por favor, se apresente, diga em que você trabalha e em seguida nos conte a sua história. Muito obrigado. Bom dia, Carlos. Eu sou Sirlene Alves, eu sou psicoterapeuta transpessoal e realmente eu tive duas histórias, né? Então, 2 aumentos do meu prazo de validade. Então, eu sinto que isso deve ter uma razão. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso e eu fui estimulada a partir de uma história que eu assisti aí no canal, né? E daí me inspirou a conversar sobre o assunto, né, e me senti tocada e acabei relembrando que eu podia, né, ajudar algumas pessoas a partir das minhas experiências. E é isso que eu venho trazer, assim, realmente de uma forma muito, muito simples, né, que é assim que foi tratado o assunto, que eu vi lá do outro lado, a simplicidade das coisas, né, e como a gente complica aqui do lado de cá. Bom, para início de conversa, né, a primeira história aconteceu em 2007, né? Em 2007 eu estava com um acúmulo de trabalho muito grande e eu realmente estava confusa, eu digo no sentido de querer dar conta de tudo. Às vezes a gente faz isso, né, e acaba provocando um grande estresse. Com relação a isso, depois de alguns meses de muito trabalho, acumulando atividades e tudo, eu comecei a ter problemas, né, problemas que eu não sabia de onde vinha. Então, batimento cardíaco acelerado, cabelo caindo, alguns problemas de coordenação motora, mas eu atribuí isso apenas a cansaço. Até que eu resolvi dar uma olhada nisso e descobri que eu estava com um problema na tireoide, hipertireoidismo, e daí comecei a tomar um medicamento, o médico me acompanhando, e 40 dias depois eu tive uma situação, eu tive uma febre muito alta, muito alta, e já depois de 24 horas começaram a necrosar as minhas gengivas, enfim, e eu entrei num quadro chamado agranulocitose, né? Interrompi todas as atividades, fui internada em estado grave, né? E fiquei durante 11 dias nesse estado. E nessa ocasião, essa foi a minha primeira situação de quase morte. A princípio vem a situação de impotência e a gente não saber o que fazer, porque eu, como sempre fui muito controladora e queria dar conta de tudo, eu queria dar conta também daquilo que estava acontecendo comigo, né? Então, nos 2 primeiros dias de hospital, né, e em isolamento protetor e tudo mais, e tendo consciência do que estava acontecendo, de que eu estava numa situação muito grave, né, uma situação muito grave, mas eu tinha consciência. Nesses momentos, assim, os 2 primeiros dias, eu rezava e pedia a Deus, né, enfim, a divina inteligência, que me desse uma nova chance. Então, é um momento, eu digo, de barganhar com Deus, né, que eu digo. Então, eu entrei nesse momento nos 2 primeiros dias, e eu fiz isso nos 2 primeiros dias. Daí, a partir do 3º dia, eu comecei a perceber que eu ficava muito pouco tempo por aqui lá no meu apartamento, na minha cama de hospital. Eu ficava muito pouco tempo ali.
né? E foi aí que eu me dei conta que a coisa já não era mais comigo, né? E foi aí que eu orei, né? De uma forma bem, bem simples, como tudo é lá do outro lado. Eu orei e disse assim, ó, né? Te entrego em tuas mãos, ó Pai, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu digo assim, esse é o momento da entrega, assim, realmente, que eu senti que foi ali que eu realmente comecei o meu processo de retorno. Por quê? Porque ali eu entreguei para que quem soubesse o que era melhor para mim pudesse me ajudar. E aí começou todo um processo. Né? Eu era levada lá para cima, ou para um outro lugar, né? Que não era aqui na Terra, né? Um lugar muito bonito, que não era aqui na Terra. Então, cada dia era diferente, eram paisagens e conversas, assim, mas umas conversas muito... não era uma conversa de fala, era uma conversa telepática, assim. E a sensação o tempo todo é que tinha alguém do meu lado cuidando de mim, e que se eu olhasse para o lado eu ouvia, mas eu não tinha necessidade de fazer isso. Eu sentia aquele ser me protegendo, me acompanhando. Uma das coisas mais maravilhosas que eu lembro é um passeio por tipo um veio d'água descendo de uma montanha e com aquelas pedras de rio, assim, aquela água muito gostosa, e eu lembro que eu precisava entrar com os pés naquela água, e a vontade que eu tinha era de saltitar como criança, né? E eles diziam para mim que a alegria era importante para eu poder retornar, que a alegria era importante, que a alegria, a felicidade, enfim, a alegria, ela cura, ela tem um grande poder, o riso cura, era isso, né? E nos 2 primeiros dias eu não tinha o riso dentro de mim, eu tinha medo, muito medo de morrer, né? Medo de morrer. Até aí eu tinha medo de morrer, porque a minha filha ainda está muito jovem e ela não ia aceitar assim, e eu queria deixá-la mais preparada caso eu fosse embora, que se eu partisse, né? E eu realmente não estava pronta para deixar a minha vida na Terra. Então, mas daí foi os 2 primeiros dias nesse que eu estava mais presente no hospital. A partir da entrega, eu passei a não me importar muito com o que eles estariam sentindo aqui, sabe? Mas sentindo esse bem-estar, né? E tomando consciência de mim e da necessidade que eu tinha de estar bem, sabe? De estar bem. Ainda não tinha necessidade, eu tenho que cuidar de mim e tal, não. Eu estava sendo cuidada, eu estava acolhendo isso, eu estava gostando e eu estava sendo beneficiada com isso. E para mim, era naquele momento, tudo que importava, assim, me sentir bem. E sem pensar nos outros da Terra daí, sem pensar nesse momento, e nem pensar em mim também, era só o sentir-se bem. Eu lembro que era isso, né? E como a criança que está sendo cuidada e que está melhorando e está ficando feliz, cada dia mais feliz, né? E isso foi me fortalecendo, né? E eu lembro dos cuidados, e uma das coisas que eu mais amei foi um chá, né? Sei lá como se chamaria, mas para mim era um chá. Era um chá e a cor era uma cor tipo um rosa choque. E eu lembro disso muito bem. Eu posso sentir o gosto ainda desse chá, assim. E foi uma das últimas coisas que eu recebi lá, né, antes de retornar definitivamente. Enquanto isso, aqui na Terra, as pessoas, o meu médico, né, o meu hematologista, ele estava lutando para me conseguir fazer a minha medula voltar a funcionar, porque ela estava totalmente desativada, ela foi bloqueada pela doença, né? Eu perdi toda a imunidade a partir da medicação para tireoide, então eu sou reativa a ela, eu não posso tomar.
Então, aqui, enquanto isso, todo mundo aqui tentando para me manter viva, né? Me manter viva. E me cuidando para que um vírus, uma bactéria invasiva, né, não tomasse conta do meu corpo. Então, eu fiquei completamente isolada, com acesso apenas à equipe médica e ao meu marido e minha filha. Elas são as únicas duas pessoas que podiam entrar para me ver, né, aqui. Então, foi isso que aconteceu aqui na Terra enquanto isso. E lá, do outro lado, né, lá do outro lado, eram justamente essas situações de cuidados, muito cuidado, assim, né, e foi muito importante isso para mim, porque eu sou filha do meio, né, e então nunca fui muito cuidada por ninguém na minha avaliação. Então, ser cuidada foi um presente especial, e eu tive que aprender a receber o cuidado. Então, foi uma das grandes, me emociono com isso, porque foi uma dos grandes aprendizados que eu tive também, lá nessa situação da primeira EQM, né? O aprendizado com o receber, eu digo que nós, os vaidosos e orgulhosos, se tiver alguém me assistindo que seja assim como eu, né, a gente tem tendência a querer cuidar de todos, a salvar todos, né, e o terapeuta tem esse vício bom, mas às vezes sempre tem que olhar para si mesmo antes, cuidar de si, para poder cuidar dos outros, né. Isso foi um dos grandes aprendizados, um dos grandes que eu tive. Desde o terceiro dia, né, quando houve aquela entrega, que eu falei, o que acontecia? Eu percebia que toda vez que eu ficava sozinha, né, sem algum familiar junto no apartamento, eu percebia que eu era retirada do corpo e era levada para esse lugar, né, para esse lugar de cuidados, né. Então, o que acontecia? E lá eu era envolvida em situações de emanações de luz, eu não sei como é que diria assim, mas assim, emanações de luz, eu vou dizer isso assim, sabe, que não tem explicação para isso. Então, emanações de luz, seres que ficavam emanando luz, emanando energia, né, e então, tinha esses lugares, e tinham esses chás, não digo chás, mas eram líquidos em líquidos num recipiente que eu chamaria de xícara, e então eu passava assim, eu não me dava conta do tempo, não existia tempo para mim, eu não contava tempo. O que eu percebia era que depois de um longo tempo, assim, depois de um bom espaço, eu era trazida e encaixada no meu corpo, né? E eu lembro que uma vez, eu fui encaixada, que eu estava pensando naquilo que estava acontecendo, quando eu deixei a minha mente interferir naquilo que estava acontecendo, eu fiquei encaixada meio torta, meio entortada, assim, né, então eu estava vendo tudo meio torto, e daí, logo em seguida, assim, né, eu me ajeitei dentro do corpo, assim, de uma forma consciente, e eu achei muito interessante isso, porque eu não, antes dessa EQM, eu não tinha essa consciência de sair do corpo, voltar do corpo, então, assim, na EQM eu era retirada, né, por alguém, né, e depois colocada novamente, porque eu, Sirlene, não saberia fazer isso sozinha, não, de jeito nenhum. Então era isso que acontecia, a partir do terceiro dia era isso que acontecia, então assim, como se eu fosse uma flor e um jardineiro cuidasse de mim, né, um jardineiro celestial cuidasse de mim a partir do terceiro dia. Então foi uma situação muito gratificante, muito amorosa. Eu recebi muito amor. Recebi também
eu digo lições de simplicidade, né? Foi o início das minhas lições de simplicidade, foi na primeira EQM, na segunda foram as outras. Então, de simplicidade, de entender que eu também sou merecedora, que todos nós somos merecedores da misericórdia de Deus, enfim, ou da divina inteligência, ou do que quer que seja que a gente acredite, ou que a gente não acredite em nada, também somos merecedores. Eu compreendi isso, sabe? Eu compreendi isso o tempo todo. Compreendi, senti, né? E usufruí. Eu tive, e o tempo todo as pessoas querendo que eu melhorasse por aqui, e eu já não estava preocupada com isso, com o querer melhorar. Eu estava simplesmente usufruindo do bem-estar que eu estava recebendo desses outros seres, né, de um outro lugar, né, para onde eu era levada. Então, esse vai e vem, né, duraram vários dias, e em nenhum momento desse vai e vem de vários dias, eu estava preocupada se ia voltar, se eu ia ficar. Dentro de mim, eu sabia que eu tinha que voltar, né, que não tinha acabado para mim. Mas a partir do terceiro dia, sabe, uma das coisas mais maravilhosas é que sumiu o medo de dentro de mim. Eu sempre fui uma criatura muito medrosa, e daí, a partir do terceiro dia, quando houve entrega, e já não estava mais no meu controle, né, eu me dei conta que eu não tinha controle de nada, e a partir daí o medo foi desaparecendo, e eu já me questionava se eu ia voltar, se eu não ia voltar. Até porque eu vejo que a cada, parece que final do dia eu era trazida, então eu não me questionava com relação a isso, né? Bom, daí isso foi indo, né? Até que um dia, né, quando eu tomei, lembro de eu tomando esse ser que me acompanhava, me dando essa substância cor-de-rosa, né, e daí me trazendo de volta, eu senti que era a última vez, né, eu senti que aquilo estava chegando ao final, e foi muito, muito bonita, né, a forma como eu fui colocada, aquele olhar compassivo, né, que o que eu mais, isso é emocionante, o que eu mais me gratificou, me deixou, assim, feliz, foi de ter merecido toda aquela compaixão, né, aquele cuidado, aquele amor, assim, então aquela compaixão, então aquele último olhar compassivo e de amor, e que eu tive, e eu sabia que aquilo seria a última vez, né, e daí, no dia seguinte, né, eu fazia exames todos, às 5 horas da manhã, todos os dias, né, desde que começou essa história, e daí no outro dia, eu tinha feito os exames às 5 da manhã, às 7 da manhã, o meu hematologista liga para minha cabeceira, né, e eu atendo, ele gritando e me dando os parabéns, que os meus leucócitos tinham subido para 15 mil, para quem estava com zero, né, e com um risco de vida, eles tinham subido para 15 mil. No dia seguinte foram a 25 mil e eu ganhei alta do hospital, né? E daí pude sair do hospital e a minha família ficou feliz e eu fui retomando aos poucos a minha vida. Você comentou sobre o olhar compassivo. Isso quer dizer que você viu o rosto dessa pessoa que estava ao seu lado? Eu vou dizer assim para você. Se eu disser para você, eu vi, não. Eu senti, sabe, na verdade, eu via o ser, mas eu não fiquei ligada no rosto, né? No rosto, eu sentia, eu via, né, com outros olhos, né? Mas assim, não saberia te descrever, assim, a pessoa, o ser.
sentia aquele olhar, sentia que aquele olhar estava para mim. E como que você o sentia? Você o sentia como um ser parecido conosco? Não, ele era muito maior que eu, muito maior que eu. O quão maior? Acho que era o dobro que eu. Ou mais, eu tenho 1,60 e ele é muito mais. Não sei se também a grandeza espiritual dele era um ser maior que eu. Você sentia que ele tinha feições parecidas com as nossas? Sentia, mas isso era irrelevante para mim, sabe? Então eu não examinei isso, realmente, eu não explorei isso. Eu peço até desculpas, que eu acho que as perguntas que nós fazemos, muitas delas parecem sem sentido para você. Agora, eu queria ainda assim perguntar, você sentia que ele tinha um sexo definido? Não. Eu poderia dizer que fosse do gênero masculino, poderia, mas também isso é irrelevante. É que amor não tem sexo. E a forma como ele colocou você dessa última vez no corpo, você disse que foi diferente. É como se coloca um neném no berço. É como se coloca um neném no berço. É isso. Você sentiu alguma estrutura organizacional? Porque parecia que ele tinha uma função junto a você. Sim. E você sentia isso, que ia além dele, que tinha mais coisa por trás dele? Você sentia que aquilo, você estava numa outra dimensão e que existiam outras? Sim. E que ele era alguém, olha só, esse ser, né, era alguém designado para cuidar de mim, por algum motivo, né? Ou pela minha tarefa, ou pelo amor, ou por afinidade, por algum motivo havia que ele cuidava de mim. Ele estava encarregado de mim. Sentia isso também. Quando você estava nesse lugar, você se lembrava sempre da sua família aqui? Não. A partir do terceiro dia, que foi quando eu comecei a ser levada para lá e receber os cuidados, a minha família passou a não ter aquela relevância que tem normalmente, que tinha nos 2 primeiros dias, aquela grande preocupação nos 2 primeiros dias. Isso foi ficando, foi ficando de lado, porque ali o objetivo era cuidar de mim. Então eu vi que lá eu não sentia essa preocupação grande que eu tinha nos 2 primeiros dias. Na verdade, eu só pensava em mim. Eu me dava conta mesmo da minha família, né? Quando eu estava sendo colocada de volta, tipo no final da tarde, aqui na Terra, né? A minha filha vinha para passar a noite comigo no hospital. Então, neste momento, eu entrava em contato de novo, né, mental com a família, me lembrava de novo que eu tinha que estar no corpo para quando minha filha chegasse. Enquanto você estava lá, o que acontecia com o seu corpo aqui? Porque os médicos estavam acompanhando, as enfermeiras também. Tinha alguma mudança? Bom, eu dormia aqui, o meu corpo dormia aqui, né, enquanto eu estava, e eles vinham e controlavam a febre, porque o grande problema dessa doença, né, disso que me aconteceu, da granulocitose, é a febre muito alta, né, a febre muito alta, e a altas temperaturas vai realmente necrosando as células, a começar pela gengiva, né, e foi como começou comigo. Então, eu era monitorada o tempo todo, eles me monitoravam, mas eu estava aparentemente dormindo aqui, né, meu corpo dormia aqui, né, e é assim que acontecia, mas eu não estava aqui.
Ou seja, não era notável por ninguém, nenhuma mudança. Não, para eles eu estava dormindo, né? Diziam que eu dormia bastante. De novo, uma situação onde o conceito de experiência de quase morte se alarga. Você teve uma experiência numa situação crítica de saúde, mas você não estava em coma, você não teve uma situação clinicamente muito, que se possa dizer, muito próxima da morte. Talvez até estivesse, ninguém soubesse, mas mesmo assim você teve essa experiência e foi levada para um lugar. Mais uma coisa, sobre essas dimensões que você sentiu existirem, você sentiu que existe uma grande estrutura, que está tudo interconectado, você se sentiu conectada a outras coisas, você sentiu um aumento do seu conhecimento súbito? Senti que existe algo muito, muito maior do que a gente possa imaginar, né? Eu acho que a nossa imaginação não alcança, né? E lá eu pude sentir que existia uma estrutura, que existia tudo isso que a gente pensa em bondade, tudo isso, e tudo isso que existe que a gente pensa que tá muito fora da gente, não, tá dentro da gente, mas também está fora, e a gente encontra lá. E a gente pode encontrar em todo lugar, desde que a gente esteja conectado. E existe sim uma estrutura muito grande, muito maior do que a gente possa imaginar. E que a gente é muito importante, sabe? Todo mundo é muito importante. A gente não sabe a importância que a gente tem, que a gente é único, né? Que a gente é único e muito importante para alguém, né? Esse conceito de Deus, ou sei lá, para o que quer que seja que a gente chame de Deus, a gente é extremamente importante. Então, e nesse momento e nesse lugar, eu senti que eu era importante, e que eu fazia parte disso, e que eu tinha direito a isso, e me senti, aí eu passei a me sentir merecedora das coisas, porque às vezes aqui na Terra a gente não acha que não merece amor, a gente acha que não merece bens materiais, a gente acha que não merece até um dia de sol muitas vezes, né? A gente simplesmente não dá bola para isso, e depois que eu voltei, eu passei a olhar mais para isso, e com gratidão, e saber que eu mereço. Então cada um de nós merece mesmo, e merece tudo de bom mesmo. Você falou que você se sentia única, mas você se sentia interconectada a um todo? Sim, eu sentia que eu fazia parte daquele sistema, vamos dizer assim, né, ou do grande sistema, né, e por isso eu estava sendo acolhida e cuidada, e que todos nós temos esse merecimento e pertencemos ao todo e somos partículas absolutamente essenciais no grande plano. Você de alguma forma sentiu que você já conhecia aquele lugar? Sim. Eu senti que eu conhecia, tanto que parecia assim, parecia um lugar conhecido, né? E no meu trabalho de terapeuta transpessoal, muitas vezes as pessoas que eu atendia relatavam esses lugares, e eu também já tinha em sessões, né, de expansão de consciência, tinha acessado, mas não aquele lugar especificamente, mas lugares bonitos assim, mas principalmente as pessoas que eu atendo, e então chegar lá foi assim, cheguei em casa, sabe, aqui eu tô bem, né? Então era muita tranquilidade, assim, cheguei em casa, tô bem, mas eu percebi que eu era tratada quase sempre sozinha, né? Nos meus tratamentos eu me sentia única. Eu não sei se o objetivo era esse, sabe, Carlos? Eu me sentir única, eu não, sabe, nesse lugar, porque como eu sempre me achei lá em casa mais uma, né? Filha do meio, eu era mais uma sempre, né? Mais uma de 5 filhos, né? Então
E lá eu me sentia única, eu era cuidada de uma forma única, né? Não era cuidada no coletivo, mas mais de uma forma individual, assim, sabe? Como algo precioso. Uma pessoa que deu uma entrevista para o canal comentou que quando os médicos aqui comemoram, por exemplo, uma cura, uma melhora, eles não estão sabendo que, na verdade, essa cura ou melhora foi determinada em outro lugar. O que você fala parece estar muito de acordo com isso. Isso. Eu concordo. E eu concordo, realmente, né? Eu concordo que eles estavam tentando fazer tudo aqui, né? Tudo que fosse possível, né? O médico me acompanhou, um especialista, um dos melhores, talvez, daqui do estado, tranquilamente, né? Aqui do estado de Santa Catarina, é um expoente, e ele cuidou do meu caso como realmente um jardineiro, com mãos jardineiras, assim, aqui na terra, e ele fazendo tudo, inclusive já estava na lista, já me colocou na lista para receber medula, né, células de medula, né, transplante de medula, porque meu caso era muito grave, meu caso era muito grave, né, transplante de medula. Então, eles estavam fazendo tudo aqui, né, então, ele disse assim, ó, nós estamos com, quando eu voltei, né, e que a minha medula começou a dar sinais de melhorar, né, ele disse assim, ó, eu só tinha mais 2 cartas na manga, depois disso eu não saberia mais o que fazer. Ele disse para o meu marido, né, eu só tinha mais 2 cartas na manga, depois disso, né, mas uma das coisas que é interessante, agora você perguntou, eu lembrei que uma das recomendações que ele fez para minha família, assim, né, foi que locassem, quando eu estivesse acordada, eles locassem um filme, né, bem engraçado, porque eu precisava de alegria. Ele falava também isso aqui, né, agora você falou, eu me lembrei, ele falou assim, ela precisa de alegria, né, para retomar a saúde da medula dela. Agora eu me lembrei disso, né, que o meu marido falou também, né, alegria. Você disse que esse lugar não era na Terra. Eu pergunto, o que faz você pensar isso e se você viu a Terra de fora? Não, dessa vez, não lembro, não vi. Eu sei que não era na Terra, não era aqui. A atmosfera, o ar, assim, o respirar era leve, o sol, eu sou meio avessa ao sol, assim, não que eu não gosto do sol, adoro o sol, mas não sou daquelas pessoas que ficam se bronzeando, eu sou meio chata para tomar sol, e lá o sol, eu não tinha nenhuma resistência ao sol, assim, sabe, eu era levada justamente para esse lugar aberto, né, era esse lugar aberto, que tinha sol, que tinha água corrente, que tinha muito verde, e que eu tinha que andar por esses lugares, mas era tudo muito leve, muito gostoso, assim, muito gostoso. Quando você fala em sol, você enxergava o astro-rei ou você sentia só uma luz de sol? A luz. Eu sentia que de um determinado lugar, né, de uma direção, tinha uma luz maior que cobria aquele espaço que eu estava. Assim. Mas você não identificava como sendo uma estrela, como de fato é o sol? Não. Para mim, assim, eu tô tomando sol. É um dia de sol. E era isso que bastava, né? Você falou em leveza. Você sentia ter uma espécie de corpo? Eu sentia que eu era eu, né? Era eu. Não tinha o corpo da terra, né? Mas eu me sentia assim, me sentia eu, né? Me sentia eu. E muito leve, tanto que eu queria saltitar o tempo todo. Você olhou para o seu corpo em algum momento lá? Não. Não. Então você não sabe como você estava vestida, por exemplo? Eu olhei para o meu corpo na terra, né? Pro meu corpo na terra, não. Mas pro meu corpo lá, sim. Lá eu tava com uma roupa muito leve.
Como é que era essa roupa? A sensação é tipo uma túnica, assim, sabe? Uma coisa assim muito leve que me deixava uma roupa comprida, assim. De que cor? Não consigo ver cor. Você se lembra de ter visto o seu corpo, as suas mãos, as suas pernas, alguma coisa enquanto você estava lá? O seu corpo lá? Meu corpo lá. Não. Então, assim, eu me lembro de estar lá, de me sentir saltitando, sabe? Mas esse detalhe, você viu suas mãos, você viu não sei o quê, isso eu não me lembro de ter olhado para isso. Mas você sentia que você tinha algum tipo de corpo, mesmo que parecesse mais leve? Sim, eu sentia que tinha um corpo. Sentia que eu tinha um corpo. Quando a gente ouve alguém falar que se sentia mais leve, a gente pensa na gravidade, como se a gravidade lá fosse diferente ou como se a nossa essência fosse mais sutil, alguma coisa assim. Quando você pergunta e eu me lembro de mim saltitando, eu penso que é como se fosse um fantasminha camarada, sabe? É como assim, realmente alguém leve, assim, sabe? Alguém leve, sutil, sabe? Sem peso, assim. E na sua volta? Como é que foi? Mudou alguma coisa na sua vida? Você voltou para cá se lembrando muito dessa experiência? Os seus sentidos mudaram de alguma forma? Sua percepção do outro? Você percebia o sentimento do outro? Sim, quando eu retornei, né, depois que eu retornei, eu senti que eu estava mais sensível ao outro, né, e mais sensível no acolhimento ao outro, assim, me senti mais receptiva e eu já tinha isso do querer cuidar, mas o que mudou foi cuidar na medida em que o outro quiser ser cuidado, né, e se colocar disponível para isso. Eu percebi que uma das coisas que aumentou foi mais o meu respeito ao livre-arbítrio, sabe, do outro. Isso foi muito forte em mim, muito forte em mim. E logo que eu vim, eu também fiquei muito sensível com as dores do mundo, eu tive que me adaptar um pouco aqui, né, dessa primeira vez. Mas foi bem mais fácil do que depois, né, do que a segunda vez, né, foi bem mais fácil. Mas eu vim realmente muito mais sensível. Bom. Quando você estava lá, essa comunicação era por sentimento. Uhum. Tá correto isso? Sim. Você acha possível que você tenha voltado com um aprendizado de conversar por sentimento e que quando você voltou para esse corpo, você ainda trazia essa habilidade que você desenvolveu lá? Sim. Eu sempre achava que eu era uma pessoa amorosa, né? Mas depois disso, eu comecei a ter mais contato com o amor de verdade dentro de mim e com o amor das outras pessoas, sabe? Eu senti isso com o amor que as pessoas trazem dentro e que elas não reconhecem isso. Eu acho que esquecem que são bondosas e amorosas. E eu percebi que esse amor, eu recebi tanto amor e tanto acolhimento, né, que eu queria compartilhar. E eu conseguia compartilhar mais esse amor que eu recebi. Antes de nós passarmos para a segunda experiência que você teve, eu queria que você dissesse para nós qual o seu maior aprendizado que você teve nessa primeira, que palavras que você gostaria que todos nós escutássemos sobre esse seu aprendizado durante a sua primeira experiência. Bom, eu para mim, assim, pessoalmente, né, se eu pudesse deixar alguma coisa com relação a isso, que estou podendo agora, é assim, ó, tem uma expressão que é o eu mereço. Eu aprendi isso.
eu mereço cuidado, eu mereço amor, eu mereço atenção, né? E que eu tenho Deus tem um plano para mim, ou a divina inteligência, enfim, tem um plano para mim, como tem um plano para todos, né? E que eu tenho um planejamento, né? Uma programação aqui. Então, e que todos temos. Então, assim, primeira coisa para mim foi eu merecia esse amor e eu recebi esse amor. Então, eu aprendi a reconhecer o meu valor como um ser único e um ser merecedor, assim como todos nós. Então, você que assiste, saiba que você é merecedor desse grande amor e que comece amando a você mesmo. E foi isso que eu aprendi a fazer. Eu aprendi a me amar, a me respeitar, para então dizer que eu amo o outro, né? Às vezes a gente acha que ama o outro e quer amar o outro, mas comece por você. Foi essa uma primeira grande lição foi: comece amando a você mesmo. E você não está no controle de nada, sabe? Ama e te entrega. É só isso.